Sejam bem-vindos e bem-vindas. Essa é a primeira semana da TI promovida pela HSBS. A nossa ideia de promover uma semana de debate sobre como a TI pode atuar de forma estratégica nesse tempo de pandemia e na retomada dos negócios veio a partir de insights de nossos clientes que mencionavam situações que começaram a encontrar novas demandas, né? E tem nos procurado para se adaptar a essa nova realidade de trabalho home office. Então, como pensar nesse futuro pós-pandemia? Então, tendo como tema central, em tempos da crise, nosso objetivo aqui é compartilhar todo esse conhecimento com vocês para que possamos superar juntos esse momento difícil, né? Reunimos aí vários profissionais para falar sobre diversos assuntos e com o conceito sempre de disponibilizar informação, trazer conteúdo e auxiliar ao máximo o que a gente puder para que todos consigam passar essa fase que a gente se encontra, tá? Então, eu pediria para vocês que coloquem suas perguntas no chat, tá? No decorrer de toda a apresentação, ela vai estar sendo respondida. O que a gente não conseguir responder durante a apresentação, a gente vai direcionar isso pós-evento, tá? Então, esse evento será gravado e será disponibilizado para vocês, tá? Então, a ideia hoje é a gente falar sobre o Windows Virtual Desktop e toda a plataforma de padronização e segurança com os benefícios da virtualização. Amanhã vamos falar de home office na parte de segurança com Firewall, Backup e Endpoint. Então, trazendo sempre insights que vão ser muito, muito úteis para vocês. Dia 13 de maio vamos falar de home office para o novo normal, né? Que a gente espera seja o mais breve possível, mas, óbvio, temos que seguir aí toda a parte de recomendação científica para ficarmos em casa e vamos seguir isso ao pé da letra. No dia 13 teremos home office para o novo normal, produtividade e gestão de pessoas, pensando aí no home office. No dia 14 de maio, gerenciamento de software em home office, políticas e recomendações. E no dia 15 falaremos sobre LGPD e coronavírus, né? Diretrizes de segurança para adoção de área de trabalho remota. Então, só explicando um pouco, eu sou Guilherme Silvestre, né? Sou diretor comercial da HSBS. A HSBS é uma empresa especialista em infraestrutura para o mercado corporativo, com foco em soluções de nuvem, né? Desde 2009 que a gente vem trabalhando com cenário de nuvem e desde 1996 que a gente vem trabalhando com infraestrutura. O nosso maior objetivo é melhorar a maneira com que as pessoas trabalham, com o uso de recursos tecnológicos de alta produtividade, exponenciais e de robusta segurança, tá? Trazendo aqui informações da HSBS. Fomos eleitos pela Microsoft como melhor parceiro do Brasil, tá? Isso foi um prêmio que a gente trouxe aqui para a região Nordeste. Foi uma das primeiras empresas assim da região a ter essa premiação, né? As qualificações da HSBS, a gente hoje tem 6 competências Gold, que é o mais alto nível de competência Microsoft, com mais de 20 profissionais certificados e mais de 100 certificações. Primeiro parceiro do Brasil certificado em Office 365, né, a plataforma de colaboração Microsoft. A gente tem expertise em Cloud Computing com mais de 5 milhões de usuários na plataforma Office 365. E HSBS Nagem há mais de 25 anos em tecnologia e agora juntos em Cloud. Eu não sei se vocês sabem, mas a HSBS é uma empresa do Grupo Nagem. Então, é a empresa de nuvem do grupo. Algumas competências e algumas certificações. Então, Microsoft é uma das que a gente tem mais certificações, né? Então, temos outras certificações como Nutanix, Sophos, VMware. Então, profissionais certificados nas diversas tecnologias. É muito comum os clientes acharem estranho. Guilherme, vocês têm certificações Linux? Temos sim, a gente trabalha com perfis e vários clientes que damos suporte têm a plataforma Linux no ambiente. Então, Vim, Bitdefender, Sophos na parte de segurança, SonicWall,
temos profissionais certificados em ITIL e ISO, e temos algumas outras também aí não mencionadas. E hoje o nosso tema é sobre o Windows Virtual Desktop. Então, trazer para vocês a melhor forma de se operar de casa, tendo segurança, confiabilidade, disponibilidade de recursos para acessos remotos. A gente vai contar hoje com o apoio do Nadilson Ferreira, né, que é um especialista da área de Cloud Data Center, e aí com várias certificações e bastante credenciado para nos falar sobre esse tema e como a gente vai poder consumir esse recurso para passar a crise de uma forma consistente. A partir de agora, eu vou iniciar a gravação, mas fiquem à vontade em escrever suas dúvidas no chat. Nadilson, fique à vontade e o microfone é seu. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Vocês estão vendo a minha tela de apresentação, transição para uma nova realidade? Operante. Positivo, obrigado. Obrigado, Guilherme, pela sua apresentação. Boa tarde a todos, pessoal. Obrigado pela presença de vocês, as inscrições de vocês, né, aqui na Semana da TI. Eu, particularmente, estou muito feliz de estar aqui hoje falando para vocês e desejo, sinceramente, que todos vocês e seus familiares, né, de modo geral, estejam todos bem e se cuidando e seguindo as diretrizes aí das instituições de saúde. Tá? Bom, é de senso comum, pessoal, e com o advento dessa pandemia, né, tudo meio que mudou, né? A forma como interagimos com a sociedade, com as outras pessoas, nossos relacionamentos interpessoais, né? Como consumimos produtos e serviços, como as empresas também, por sua vez, como elas se relacionam com seus consumidores, quais canais elas utilizam de comunicação, né? A presença agora que cada vez mais ela tem essa necessidade de ser digital e não mais analógica, né? E desculpa, pessoal, a garganta está um pouco ruim. Imaginem uma empresa com essa mesma empresa, né, do momento atual que estamos vivendo. Imagine essa empresa que tinha uma matriz, né, um escritório físico, e com aproximadamente ali, vamos imaginar uma situação, um cenário de uma empresa com 500 colaboradores. Né? Essa empresa tinha um escritório físico e 500 colaboradores nesse escritório físico. Como é que ela está hoje? Qual é o cenário atual que essa empresa se encontra nesse momento de pandemia? Ela não tem só mais um escritório físico. Agora ela tem 500 escritórios, né? 500 home offices espalhados por todo canto, pela cidade, por outras cidades, por redes diferentes, né? Redes de computadores e computadores diferentes. Redes essas e computadores que ela não tem controle sobre isso, né? Que ela não gerencia. Então, como garantir diante desse cenário que esses usuários, esses 500 colaboradores e esses 500 home office trabalhem, né, consumam os serviços e os dados e façam os seus trabalhos de forma segura, padronizada, de qualquer lugar, né, porque tem gente que está num bairro, outra gente que está em outra cidade, de repente está em outro país, né, nada impede. Então, pessoal, eu trouxe essa primeira imagem aqui, e aí a fonte é o IDC, tá? O Instituto de Pesquisas e Estudos sobre Mercado, Tendências e tudo mais. Ele aponta que entre a semana 3 e 4 e o mês 2 e 3, que é justamente onde estamos, né? Esse momento de organização, né? Ele fala que esse é o momento ideal, né? Na verdade, esse é o momento em que as empresas estão se organizando para possibilitar um realinhamento e uma transição para o novo normal. Ou seja, esse é o melhor momento, tá? O momento que estamos agora, é o melhor momento para a gente estar hoje, nessa semana da TI, e outros dias mais, claro, discutindo esses assuntos, né? Esses assuntos de possibilidades de
Trabalho remoto. Lógico, uma transição para um novo normal, ela envolve muitas coisas, como eu falei, canal de comunicação com o cliente, presença digital, transformação digital. Envolve muitas outras coisas. Mas o trabalho remoto é o primeiro passo para isso. Por isso, estamos aqui. Então, passando para o cenário atual, isso aqui, pessoal, essa lista de itens, é baseado em nossa vivência em clientes, né? Em situações que a gente percebeu que nossos clientes estão enfrentando. Primeira delas, você precisa implantar rapidamente uma infraestrutura de trabalho remoto. Né? Por quê? Porque, de repente, o coronavírus, né, o Covid, ele não chegou há um mês atrás dizendo, olha, pessoal, daqui a um mês eu estou chegando aí, então se planejem sua infraestrutura, né, que eu vou mudar a forma com que vocês trabalham, operam. Né? Ele chegou dessa forma. Então, a gente precisa rapidamente ter a capacidade de implantar uma infraestrutura de trabalho remoto, porque as pessoas não podem sair de casa. Recentemente, agora, algumas horas atrás, eu vi algumas notícias sobre lockdown. Né? E aí? As pessoas não vão, de fato, poder sair de casa. Como é que a gente vai fazer esse pessoal trabalhar? Tem que ser seguro, né? Não adianta a gente possibilitar um ambiente de trabalho remoto e não ser seguro. E a gente ser invadido por hackers, por vírus. E, pasmem, né? Numa situação de pandemia que estamos vivendo, existem pessoas mal intencionadas, né? Que querem roubar dados, que querem capturar os dados ali e pedir um resgate. Enfim, isso, infelizmente, acontece também. A gente atender uma demanda gigante, né? Existem clientes que possuem aí 1.000, 10.000, 40.000 usuários. Né? Então, é preciso que a gente consiga atender tanto um cliente pequeno, né, como um cliente grande, em larga escala, inclusive em escala geográfica. Okay? Todo o processo de implantação ele deve ser feito remotamente de casa. Né? Por quê? Porque as pessoas estão em casa. A gente a gente não pode trabalhar, ir para o escritório, fazer determinadas atividades e tudo mais. A recomendação é para que todos fiquem em casa, para que isso justamente passe logo. Né? E tudo isso da noite para o dia, como eu falei, o Covid não avisou, estava chegando, né? E a gente precisa fazer isso da noite para o dia, para ontem. Tá? Vamos passar o slide aqui. Ele tem, baseado nisso, né, nesse cenário atual, a gente tem alguns desafios do trabalho remoto. Então, perceba que nem todas as empresas elas conseguem alocar notebooks para seus usuários. Né? Muitas empresas elas trabalham com desktops, máquinas físicas. E é difícil, e aí nos remete aqui ao segundo ponto. É difícil você entregar desktops para os seus usuários levar para casa. Imagina, uma empresa com 500 usuários, 1.000 usuários, não é difícil encontrar esse número, né? Até 100 mesmo, 50. É difícil você, da noite para o dia, fazer aí nota fiscal de saída de todos os desktops, teclado, mouse, monitor. É difícil. E depois, para montar lá, a maioria do usuário ele não sabe e nem deve saber mesmo como montar um computador, né? Instalar ele fisicamente lá. Às vezes ele não tem nem espaço físico para isso, um local apropriado. Então, também é um desafio. Né? E voltando até o ponto do notebook, você teria a possibilidade de comprar notebook, mas, cara, isso tem um custo. O notebook não é barato. Né? E depois, inclusive depois que passar esse momento, os notebooks eles vão ficar na sua empresa e sendo depreciados, né, como ativos e talvez até muitos sem uso, porque você vai comprar, você já tinha desktops ou notebooks e você vai comprar agora mais ainda, então é possível que na volta eles fiquem escanteados lá. Possibilidade. Vindo para o terceiro ponto, pessoal, a gente... desculpa de novo. Alguns usuários, eles não possuem internet banda larga, internet suficiente para estar acessando os serviços.
né? Por quê? Porque no momento que você tem esse modelo de cliente e servidor, né, o usuário diretamente conectando às aplicações, você não tem aí uma rede controlada, uma latência de rede controlada. Ao mesmo tempo que, enquanto você está trabalhando, você pode ter sua esposa vendo o YouTube, sua filha assistindo Netflix, porque está todo mundo em casa, né? O seu filho jogando online, por exemplo. Então, essa banda de internet, ela vai ser compartilhada com toda a família e nem sempre ela vai ser suficiente para você acessar diretamente as aplicações. O aumento de conexões VPN, ela pode impactar o licenciamento do seu hardware físico, né, do seu hardware de firewall. Né? Por quê? Porque inicialmente, você trabalhava com uma demanda natural, uma demanda normal ali de 50 usuários. Vamos imaginar a situação de usuários, uma empresa de 500 usuários. Isso se aplica também, tá, pessoal, para quem tem 10 mil usuários, 50 mil usuários. Mas só para a gente imaginar aqui, hipoteticamente, uma situação, imagina uma empresa de 500 usuários, ela tem uma demanda ali, né, um chute, tá? Cada negócio é um negócio, mas ela tem uma demanda ali de 50 usuários de VPN, né? Então, ela licenciou 50 usuários de VPN, ou 60, né? Tem aquela sobrinha ali. E, de repente, da noite para o dia, você passa a ter agora 500, você precisa de 500 licenças de VPN. Né? Isso envolve também um custo considerável, além de capacidade do seu hardware. Né? O seu hardware ele foi dimensionado para esses 50 usuários, da noite para o dia, você precisa de 500, para que ele atenda 500 usuários. Então, provavelmente, você vai precisar adquirir um novo hardware físico, uma nova caixa. Né? E o tempo em que todo mundo também, todas as empresas também vai querer esse mesmo hardware. É possível que nem tenha, o fornecedor nem tenha em estoque isso. E, às vezes, ele até tem em estoque, mas lá nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo. Né? Pode ser que demore para chegar aqui. E aí, até lá, todo mundo vai ficar parado? É uma questão importante também. Usar o computador pessoal do usuário, né, vindo aqui para o penúltimo ponto, né, então eu não consegui entregar um notebook para o usuário, não consegui entregar um desktop para o usuário, mas o usuário ele tem um computador dele de casa, né? E aí, ele pode estar utilizando? Pode. Porém, você não gerencia o computador pessoal do usuário, tá? Você não sabe o que é que tem instalado ali dentro. Se pode ter algum crack de algum jogo, né? Se pode ter algum vírus, por que não? Você não sabe por onde ele navega, não é controlado. Se ele tem torrents, programas de torrents, ele baixa. Você não tem gerência alguma, né? E isso pode ser uma ameaça. Pode ser uma ameaça à segurança da sua empresa, porque é uma porta de entrada que você está abrindo, né, para os hackers ou vírus e tudo mais entrarem via esse computador e chegarem lá na sua rede, onde estão seus servidores e aplicações e tudo mais. Então, também é um ponto importante, né, que a gente veio percebendo. E último ponto, pessoal, Data Exfiltration, isso seria basicamente extravio de dados, né? O usuário, de repente, ele está ali no computador, conectado ao VPN. De repente, estou aqui trabalhando offline, eu vou baixar a planilha da empresa, na verdade, onde constam todos os produtos, todos os clientes. Vou baixar aqui para minha máquina, né, para trabalhar aqui, porque eu acho melhor trabalhar daqui. Como você vai impedir que isso aconteça? Né, que o usuário baixe ali a planilha inteira de dados e informações para o notebook dele e ele começa a trabalhar. E se esse usuário sair futuramente, né, por algum motivo ele foi para o concorrente, né, trabalhar no concorrente e tudo mais.
Isso é muito importante. E aí, pessoal, a gente tocou aqui em muitos pontos de segurança, né? Eu gostaria de deixar a dica que vocês participem, inclusive amanhã o Juan, por exemplo, ele vai entrar em mais detalhes de segurança, tá? Eu estou falando aqui superficialmente, mas amanhã a gente tem uma sessão muito bacana com o Juan Galvão. Ele vai falar especificamente de segurança no home office, ele vai entrar em mais detalhes aqui, antivírus e dar dicas importantes. Então perceba que todos os dias a gente se complementa ao outro, né? Então, com o WVD a gente vai entregar ali uma plataforma, o One vem e se assegura tudo. Esse aqui de Data Exfiltration, por exemplo, Stravil, a gente vai ter uma sessão muito bacana com o André Alves, por exemplo. Vai falar sobre privacidade, sobre segurança dos dados, conformidade, compliance, né, com foco em LGPD. Ele é um cara excepcional, membro da Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, recomendo também vocês participarem desses, né, que vão entrar mais nesses pontos de segurança. Então, como a gente pode endereçar todas essas questões, esses desafios que a gente falou agora, né? Para isso que entra o Windows Virtual Desktop. Tá? O Windows Virtual Desktop, ele funcionam na nuvem do Azure, ok? Então, seria como tem aqui, ó, desktop como serviço na nuvem. E não só desktop, mas aplicações também. A gente vai ver já mais para frente algumas telas para vocês entenderem qual é a experiência do usuário, né? Porque eu estou aqui falando, mas cara, na prática, como é que isso funciona? Como é que o meu usuário vai enxergar, vai acessar o SAP de São Paulo, do celular ou do tablet dele, né? Isso é muito importante, eu lembrei agora, a gente está entregando um projeto de WVD essa semana numa grande empresa aqui do Nordeste, e a gente está resolvendo, o diretor de TI lá, ele ficou muito feliz, porque o diretor executivo, ele tinha uma necessidade específica, que era poder acessar alguns aplicativos, alguns programas, acompanhar alguns relatórios do tablet dele, em onde ele estivesse, né? Eles não conseguiam entregar isso com os recursos que ele tinham. E com o WVD, o Windows Virtual Desktop, a gente conseguiu atender isso perfeitamente. Eles estão felizes da vida. Então, pessoal, desktop como serviço, né, como eu falei, isso aqui, muito importante, deixa eu sublinhar aqui. O primeiro ponto, melhor, vou mostrar o laser para vocês, para não mostrar o slide. Esse primeiro ponto, entrega de uma experiência multisessão com o Windows 10, né, o que é que isso quer dizer? É que eu vou ter uma máquina, né, uma máquina Windows 10, ela pode atender diversos usuários ao mesmo tempo. Eu vou passar o slide aqui para a gente ver uma questão de multisessão, para ficar mais claro, depois eu volto para falar sobre os outros pontos. Então, seria basicamente isso aqui. Numa arquitetura, pessoal, de desktops, né, como serviço, eu posso provisionar uma máquina para cada pessoa, né? Então, olha, eu tenho a minha máquina e somente eu uso ela, Guilherme tem outra e a Adriana tem outra. Porém, se eu tiver 1.000 usuários, ou 10.000 usuários, ou 500 usuários, eu vou provisionar o mesmo número de máquinas, né? Então, eu vou ter 1.000 máquinas virtuais. Não necessariamente eu preciso, né? E aí eu venho para um segundo ponto, aqui em forma de pool. Então, ora, eu tenho 1.000 usuários, mas 500 trabalham de manhã e 500 trabalham à tarde. Então, eu não preciso de 1.000 máquinas. Eu provisiono um pool de 500 máquinas. E esses usuários vão ficar se revezando ali, acessando essas 500 máquinas. Mas perceba, nas duas situações, aqui é sempre 1 para 1, né?
se eu me logar num desktop, numa máquina virtual, outro usuário não pode usar essa máquina virtual. Até então, né? Até antes do WVD. Ele não poderia usar a mesma máquina virtual. Iria aparecer lá para o usuário que está logado no momento, e aparecer, olha, Guilherme quer entrar aqui na sua máquina. Você permite? Se você permitir, você será desconectado. Então, era sempre um para um. Com o WVD, a gente consegue multissessão, né? E isso, pessoal, essa multissessão no Windows 10 é apenas no WVD, tá? É apenas no WVD rodando no Azure, tá? Nenhum outro fabricante possui essa funcionalidade. Possui, sim, se for para o Windows Server, né? O Windows Server, e aí é o que a gente conhece tradicionalmente como TS, né? Ou de Terminal Server, ou o novo nome que ele teve agora, chamado RDS, né? Muito conhecido pelo mercado, ou por TS ou por RDS. Então, a gente tinha, sim, nesses caras, multissessão, vários usuários acessando o servidor ao mesmo tempo. Mas nunca existiu isso para o Windows 10. Quando eu rica, uma experiência única de Windows 10, né, como se ele estivesse ali na frente da máquina dele. Isso aqui com o WVD, que seria vários usuários acessando a mesma máquina. Ou seja, então no nosso exemplo ali de 1.000 máquinas, ou foi 500, não lembro, 500 máquinas, a gente não precisa criar ali metade para amanhã, metade para tarde. A gente poderia simplesmente criar 50 máquinas. Né? 50 máquinas ficaria uma proporção de 10 usuários para cada máquina. Então, ou seja, olha quanto eu economizo com máquinas virtuais aí, né? Com armazenamento, principalmente, com recursos de modo geral. Né? Num modelo eu tinha 500, no outro modelo eu posso aí, depende do simultâneo, mas vamos botar 50%. Então, 250 eu precisaria aqui, e aqui eu preciso apenas de 50. Né? Então, isso é só um exemplo, alguns números aqui redondos para a gente dar um entendimento, mas basicamente isso. Voltando para o slide, então essa seria a multissessão. Né? Habilitar otimizações para o Office 365 Pro Plus. Pessoal, o Office, né, que está instalado nesse Windows 10 do WVD, ele é um Office containerizado. Mas, Nadilson, muda alguma coisa para mim? Muda alguma coisa para o meu usuário? Não muda. É a mesma coisa. Só que a primeira vez que eu vi esse Office funcionando no WVD, eu fiquei, assim, impressionado. Impressionado pela rapidez que esse cara surge na nossa frente, né? Cara, é quase como se a gente estivesse abrindo uma pasta. Talvez até mais rápido, se for uma segunda abertura, né? Quando você abre um programa, fecha, abre de novo, essa segunda abertura ele abre mais rápido. Mas a primeira abertura, cara, é como se fosse abrindo uma pasta. Né? É muito otimizado mesmo para um ambiente de WDS. O WDS como um todo, né? Ele é otimizado para a sessão virtual. E aí, pessoal, aqui o terceiro ponto basicamente a gente poderia dizer sim que o WVD ele é uma evolução do RDS, uma evolução do TS. Né? A gente vai ver no próximo slide um pouquinho de diferença, né? Explicar um pouco mais a diferença entre eles, mas ele é uma evolução desse cara, né? E para quem tem esse cara rodando na sua empresa, é muito comum, né? A gente tem nas empresas hoje uma estrutura de TS, que a gente chama farm de TS, farm de RDS. A Microsoft tem o próprio ferramenta de assessment que a gente pode estar fazendo, né? Avaliando qual seria os caminhos de migração da farm atual que vocês têm na empresa para a nuvem. Né? E aí com estimativa de custo que você vai ter, se realmente você precisa fazer um depara, né? Porque você tem 10 servidores locais, não necessariamente você precisa subir 10 servidores lá na nuvem, não. De repente, os seus servidores eles estão subutilizados. Você não precisaria, né? O
a avaliação que a gente pode fazer, né, vai dizer, olha, seus servidores estão subutilizados, você não precisa de 10, você só precisa de 5. E isso tudo de forma, relatórios executivos e tudo mais, de forma bem bacana para você estar tomando sua decisão. Ok? E implemente em escala de minutos. Tá? Uma vez que a gente define o que a gente quer, diz, olha, Anderson, eu quero o Windows 10 com Office ou com o SAP. Então, instala lá o SAP. Para mim, eu instalo o RM lá, cliente, né? Instala o aplicativozinho cliente lá. E eu preciso, né, dessas aplicações e, ok. Uma vez que eu defino isso, não importa, o tempo é o mesmo, tá? O tempo é o mesmo se eu vou implantar 5 máquinas ou 5.000 máquinas. Então, o tempo é o mesmo de implantação dessas 1.000 máquinas. É só mandar replicar e tudo acontece. Vamos lá, esse slide a gente já viu. Então, esse slide aqui que eu estava me referindo, perceba que, deixa eu colocar aqui novamente a tela. Aqui, toda essa estrutura, né? Então, como é que funcionava o RDS e TS antigamente? E o WVD também, né? A gente tinha que provisionar, se eu quisesse subir uma solução de TS na minha empresa, eu teria que me preocupar desde a infraestrutura, ou seja, com a parte dos servidores, do storage, parte de networking física, né, e cabeamento e tudo mais. Precisaria também me preocupar com o gerenciamento, com o load balancing, com os certificados digitais, com o gateway, como seria o acesso remoto, como seria toda a malha de infraestrutura. Com o WVD, não. Com o WVD, eu não me preocupo com mais nada disso, inclusive na solução de problemas. E esse cliente que a gente está entregando essa semana, ele tinha um problema grande aqui, especificamente no load balancing, né? Que o pessoal dele, eles não conseguiram superar esse problema de load balancing e eles faziam load balancing manualmente, né? Desligavam a máquina, eita, agora precisa de mais, aí ia lá e ligava. Só que com o WVD, tudo isso fica por conta da Microsoft. Tudo é definido por software. A gente não precisa mais se preocupar com esses pequenos problemas e problemas operacionais. Essa camada base inteira é gerenciada pela Microsoft. O que é que a gente precisa se preocupar? Com o que gera valor para a gente, com o que gera valor para o negócio. E são os desktops, vão acessar, e as aplicações, principalmente as aplicações, né? O meu SAP, o faturamento, folha de ponto, enfim, CRM, determinadas outras coisas. Então, eu vou direcionar agora meu time técnico local para se preocupar com essas coisas, resolver problemas complexos de outras naturezas, atualizar a base de conhecimento, criar a base de conhecimento, ou desenvolver novas aplicações, né, também, enfim. O WVD, pessoal, a gente pode estar acessando essas virtuais e aplicações com a plataforma de sua escolha, tá? A gente pode acessar via Windows, né? Via Android, aí é onde se aplica aquela situação do tablet lá, o tablet que ele usava era Android. HTML5, ou seja, browsers, e basicamente hoje, né, todos os browsers de convencionais aí de mercado, eles são compatíveis com HTML5 e a iOS também. A gente também tem aplicativos para iOS. O que mais? Aqui tem um ponto interessante, né, esse terceiro ponto aqui, gerencia usando ferramentas existentes, né, como Configuration Manager ou Microsoft Intune. Acrescentaria aqui também até GPO, né? A própria GPO ali do Active Directory. Essas máquinas do WVD, as máquinas virtuais e tudo mais, elas ingressam no domínio, elas ingressam da nossa empresa. Ou seja, a gente pode gerenciá-las com ferramentas e soluções que a gente possui, né? Sem precisar
investir em novas soluções de gerenciamento específica para WVD e também a curva de aprendizado, né? A curva de aprendizado, uma vez que a gente entrega esse projeto, né? Logicamente a gente pode apoiar, lógico, sempre vai estar apoiando, mas o seu time técnico, quanto tempo o seu time técnico vai levar para absorver aquele novo serviço na sua infra? Com o WVD, isso é tranquilo, ele pode usar as ferramentas que ele já possui para gerenciar os servidores dele, aí está gerenciando o WVD. Isso é muito bacana também. Avançando, pessoal, esse slide aqui é só para demonstrar que percebam que os usuários eles vão estar sendo preenchidos aqui nas máquinas, né? Eu gostaria de trazer ele porque isso significa que se eu tenho 500 máquinas ali, né, no meu pool de multisseção, eu não preciso ligá-las ao mesmo tempo, né? 500 ou 50 ou 1000, eu não preciso ligá-las no mesmo momento, na mesma hora para todos. Eu posso ir escalando conforme meus usuários precisam, conforme meus usuários vão se logando nas máquinas, né? Então, vai existir aqui um monitoramento e vai entender que, eita, esse servidor 1 aqui, o processamento ou memória ou a quantidade de sessões ali que eu permiti, ele está chegando no limite, né? Então, Azure suba aqui mais máquinas, podem ir vá subindo máquinas para comportar os novos usuários que vão chegando. E isso você tem uma economia enorme, porque você usa aquilo que você precisa, né? Tem mais. Então, tem esse primeiro exemplo é o vertical, né? O balanceamento vertical, e pode existir por algum requisito de negócio o balanceamento horizontal, que é esse aqui. Então ele vai escalando aí um por um, né, horizontalmente até preencher todas as máquinas e voltar para a primeira. Por algum requisito pode ser que seja interessante utilizar esse. Vamos lá. Interface de gerenciamento integrada, né? Eu falei, inclusive, agora há pouco, né, da curva de aprendizado do WVD enquanto gerenciar as máquinas, os servidores, mas também se aplica à interface administrativa do WVD. Uma interface que tira bem simples, fácil, né? Você tem alguns recursos apenas, workspaces, grupos de aplicações, host pools, né? Em poucos cliques você consegue implantar novos recursos, publicar novas aplicações e tudo mais. Outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui nesse segundo pontinho é que o WVD ele é integrado, né? Ele roda na plataforma, ele está lá na plataforma Microsoft Azure, né? E é a melhor plataforma de nuvem do mundo, no meu ponto de vista, tá? E por ele estar lá, essa plataforma ser robusta e ter diversos serviços adicionais como monitoramento, análise de logs, central de segurança e tudo mais. Então, todos esses serviços o WVD herda de forma gratuita, né? Lógico, algumas coisas como análise de logs, você vai pagar talvez é possível que envolva algum custo pequeno de armazenamento de logs. Mas, cara, armazenamento de logs a gente sabe que é o mínimo, né? O importante dizer aqui é que ele herda serviços robustos de monitoramento. Por exemplo, você não precisa estar contratando uma ferramenta adicional para monitorar esses recursos, esses serviços. A gente já possui o Azure Monitor. Central de segurança, essa central de segurança vai estar analisando as máquinas, né, e dizendo se tem algum antivírus instalado ou não tem nenhum antivírus. Aqui o Advisor, ele vai te dizer se as máquinas estão subutilizadas. Olha, a máquina que você criou aqui no Azure para esse pessoal, ela tá
ela é muito robusta para o que você precisa. Então, você pode economizar bastante, se você diminuir e colocar uma máquina menor. Tá? Então, todos esses recursos que o time pode estar acompanhando estão disponíveis gratuitamente na plataforma do Azure. Ok? Vamos passar aqui para a parte da interface do usuário. Vamos lá. Então, ó, essa aqui é a interface do usuário, né? Quando ele está em ambiente Windows, ok? Em ambiente Windows, a gente tem um aplicativo, né, que a gente instala no nosso Windows 10, e a gente tem também a interface web. E a interface web ela se aplica a outros sistemas operacionais também. Mas, basicamente, o usuário ele pode estar acessando, nesse caso, esse aplicativo, tá? Esse íconezinho aqui, ó, Remote Desktop. A gente baixa e instala esse programa, entra com o nosso e-mail e senha, né, da empresa, e automaticamente ele já apresenta o que nós temos permissões de acesso. Aqui nesse usuário, eu tenho esses aplicativos e tenho área de trabalho virtual também. Você não precisa colocar os dois, tá? Para determinados usuários, talvez você queira que ele acesse apenas as aplicações. Para outros usuários, não. Você quer prover a experiência completa de área de trabalho. Nadilson, o que é que acontece se eu abrir só um aplicativo desse? A gente tem uma imagem também, disso aí mais para frente, mas basicamente para o usuário é como se ele estivesse abrindo uma aplicação local, né? O Word local, por exemplo. Vai abrir lá só a janela do Word. E, Nadilson, toda vez eu preciso abrir o Remote Desktop para acessar as aplicações? Não. Uma vez, você só precisa fazer isso a primeira vez, na verdade. Então, uma vez que eu assino, eu entro aqui, que eu coloco minhas credenciais, né, inicio o aplicativo, coloco minhas credenciais, ele carrega aqui essas aplicações, eu posso fechá-lo e nunca mais abrir. Todos esses atalhos, eles vêm aqui para o menu iniciar, automaticamente, tá? E, logicamente, esses ícones eu posso estar colocando ali na minha área de trabalho. Né? Então, eu não preciso toda vez abrir o aplicativo. O usuário tem a impressão de que todos esses aplicativos estão instalados na máquina dele. Né? Se for o caso dele utilizar uma máquina inteira, a gente também tem uma imagem, deixa eu passar aqui para vocês. Se for o caso, aqui, ó, aqui é quando ele abre só a aplicação, tá? Ou seja, voltando, ele clicou aqui no Word, ok? O que é que vai acontecer? Vai abrir o Word para ele. Ele vai pensar, ó, tem até o ícone aqui, ele tem uma setinha aqui, né? Para distinguir que isso aqui é um aplicativo remoto. Mas para o usuário, ele necessariamente ele não precisa saber que é um aplicativo remoto, até porque ele não vai nem perceber. A experiência é a mesma. Né? Abre somente a janela da aplicação. E aí sim, agora a interface do usuário da área de trabalho completa, né? Ou seja, voltando aqui de novo, se o usuário der 2 cliques aqui e ele quiser ter a interface completa da área de trabalho, ele vai ter essa experiência aqui, a imersão completa, né? A imersão completa no Windows dele e de forma transparente, tá? A gente vai ver, inclusive, mais para frente sobre perfil móvel, né? Uma vez que, independente da máquina que ele esteja logado, porque lembra que a gente falou do pool, a gente tem um pool de multisessão, né? Os usuários, eu vou ter lá 50 máquinas e os usuários vão estar acessando. Hoje, o usuário pode ter pegado ali o servidor 10. Amanhã ele pode ter pego o servidor 20. E aí, Nadilson, toda vez que eu me logar num servidor novo, vai ser criado um novo perfil, aí meus dados, minhas informações. E aí que a gente vai entrar já já no assunto que é o perfil, ele acompanha o usuário aonde ele for. Tá? Independente da máquina, se ele acessar do smartphone dele, ele vai abrir a interface aqui de área de trabalho de Windows 10, vão estar lá os arquivos dele. Mas transparente. Para ele é como se ele tivesse uma máquina pessoal só para ele. Mas não.
por trás são várias. Passando aqui para a interface web, né? Então isso, quando o usuário acessa lá o endereço, aca.ms, rdweb, ele acessa, ele vai ter essa experiência aqui, né? Lógico, antes vai pedir usuário e senha. E perceba que é bem parecida, né, com aquela interface do aplicativo em Windows. É uma experiência bem parecida, isso justamente para deixar mais invisível para ele possível. Um ponto importante aqui é o MFA. A gente vai entrar em mais detalhes mais para frente, mas é importante que a gente consiga entregar MFA, que aí é o múltiplo fator de autenticação, né, para os usuários quando forem se logar nas suas máquinas ou nos seus aplicativos, que seja requerido múltiplo fator de autenticação. É uma prática bastante recomendada para a segurança, tá? Inclusive, gostaria de fazer até um comentário aqui, que você perceber tradicionalmente uma rede, né, uma rede empresarial, nós tínhamos nossa rede local, né? Nós tínhamos uma rede ali de perímetro, né? E nós tínhamos um firewall, um equipamento que controlava a entrada e a saída das informações, das conexões, dos dados e tudo mais. E ele dividia o mundo externo do mundo interno, a nossa LAN. Então, a segurança se concentrava muito nesse cara, né? Quem tivesse dentro da empresa acessa as aplicações normalmente, quem estiver fora não acessa, ou acessa no VPN e tudo mais. Só que agora, pessoal, os dados, as informações, elas estão em todos os lugares, elas estão em qualquer lugar. A gente não está só acessando dentro da empresa, né? Com a popularização dos smartphones, internet móvel e tudo mais, a gente acessa de todo canto, né? Então, o perímetro não é mais o firewall, o perímetro não é mais o gateway da sua rede. O perímetro hoje é a identidade do seu usuário. Esse é o perímetro. Então, já que a identidade do seu usuário é o perímetro, foque nela, foque em proteger essa identidade. Um bom começo para isso é habilitar o múltiplo fator de autenticação nos seus usuários. Isso é muito importante, tá? O múltiplo fator de autenticação seria quando o usuário, só para exemplificar, quando o usuário coloca ali o login e senha dele, né, o serviço ele vai abrir normalmente é assim, né? Normalmente ele abre uma nova janelinha ali dizendo, olha, eu enviei um código para o seu celular via SMS. Digita esse código aqui para eu saber que você é você mesmo, né? E aí nesse caso SMS, mas pode ser também impressão digital ou o que mais? Enfim, outras situações. Pode ser uma chamada, né? Você pode escolher por receber uma chamada, aí vem um robô te dizer, olha, seu código é 1, 2, 3, 4, 5, você digita lá e tudo mais. Então, é muito importante isso. A identidade, o perímetro, hoje é a identidade dos nossos usuários. Ok? Então, vamos passar aqui para a próxima. Aqui eu tenho a interface do usuário mobile, né? Quando eu acesso o WVD, os serviços ali que eu colocou para mim, via o meu celular, eu tenho essa telinha aí. E, de novo, poderia ser qualquer aplicativo, tá? Não só a Microsoft. Poderíamos ter aqui folha de pagamento, poderíamos ter um SAP, um TOTUS, ou qualquer outro aplicativo. E uma vez que eu entro nesses caras, né, ou no Paint, ou Word, na área de trabalho, a interface ela se adapta ao meu smartphone, né? Então ela, na maioria das vezes, ela vira ali de forma horizontal, ela se adapta e o meu smartphone ele vira lógico, ele já é touchscreen, né? Mas ali o meu o Windows ele
ele vira um touchscreen. Eu não tenho um mouse. Eu até posso utilizar a experiência de um mouse, mas eu gosto mais de o Windows utilizar o touchscreen ali do smartphone para você interagir. Isso torna a experiência muito legal, porque você pode imaginar, mas pô, você vai usar o Windows no seu smartphone, deve ficar horrível você arrastar o dedo para cima e para baixo. Mas com essa funçãozinha, o Windows entende que o seu dispositivo é compatível com o touchscreen e funciona perfeitamente. Olá, Nadilson. Só para reforçar um pouco, amanhã teremos a sessão de segurança, tá? Que vai falar um pouco sobre essa questão de conectividade via VPN, e teremos também uma sessão para o 365 que vai falar exatamente sobre o Multi-Factor Authentication, tá? Quem tiver interesse nisso, é só participar da sessão. E reforçar aí que a gente está um pouco menos de 10 minutos, e no final a gente vai procurar responder as perguntas e fazer o encerramento. Tá ok, Nadilson? Obrigado. Legal. Show de bola. Obrigado. Então, é isso, de fato. E aí a gente já está, de fato, um pouquinho avançado aí no final. O MFA, a gente já falou aqui, né? Ele utiliza o Active Directory, o Azure AD, um serviço de gerenciamento de identidades novo e pensado para novas formas de autenticação. Lembrando que no WVD a gente não precisa utilizar VPNs, tá? Em outras arquiteturas tradicionais a gente precisava, no WVD não. Existe uma tecnologia de conexão reversa, tá? Que a gente não precisa, inclusive a gente não precisa abrir nenhuma porta de entrada dentro nos nossos servidores, né? Lá no Azure. A gente não precisa abrir, isso é uma vantagem muito grande em relação à segurança. Vários administradores, né? Eu consigo granularizar o gerenciamento. Sessões do usuário são isoladas, então, apesar de vários usuários acessarem a mesma máquina, nenhum tem acesso aos arquivos do outro. E então, são sessões totalmente isoladas ali na multissessão. Um ponto aqui bacana que eu gostaria de trazer tem clients, né, e economias com infraestrutura, você não precisa necessariamente adquirir um equipamento, um computador robusto para estar entregando, para estar acessando o WVD. Você pode ter, basicamente, tem clients, são computadores ali de baixo custo e de baixo desempenho. Ele só vai fechar uma conexão remota com a nuvem uma vez que ele está lá dentro. Ok? Então, a mesma coisa Raspberry também, smartphones. É compatível com instâncias reservadas do Azure. Eu posso dizer, olha, Azure, eu vou usar essa máquina aqui por 1 ano ou 3 anos. Tá? Me dá um desconto, eu vou usar ela por 1 ou 3 anos. A Microsoft te dá um bom desconto, economia de 40% em cima disso. Gastos com OPEX alinhados ao uso do negócio, ou seja, se agora durante a pandemia, você precisa de 100% dos seus usuários remotos, e depois, quando acabar a pandemia, o que eu faço? Aqui no WVD você pode simplesmente diminuir, simplesmente excluir as máquinas, né, salvar os dados, enfim. Ela é elástico de acordo com as suas necessidades. Outro ponto interessante, eu não preciso de call de RDS quando eu vou acessar o Windows 10, o Windows Client, né? Isso aqui é muito interessante, porque eu não preciso mais de call de RDS. As VMs, elas saem, as VMs lá no Azure, né, a cobrança da VM, ela sai a preço de Linux. Não existe cobrança em cima da licença do Windows, desse Windows 10, porque a Microsoft entende que você já pagou por esse Windows 10. Então, a máquina ela sai mais barata do que uma máquina convencional com Windows. Outro ponto interessante, para quem não conseguiu, por algum requisito do negócio, sair do Windows 7, né, e migrar suas máquinas do Windows 7 para o Windows 10, e precisa porque tem alguma aplicação legada e tudo mais, essas máquinas Windows 7 elas podem estar sendo migradas para o Azure e estarem recebendo atualizações estendidas de segurança por até 3 anos. Então, vai até 2023. O Windows 7 vai estar lá coberto de atualizações. Hoje, o Windows 7 ele não tem mais, se você está rodando esse Windows 7 na sua organização, né, não tem mais atualizações de segurança.
Vindo para esse ponto aqui, e aí custos de mão de obra, utilizar serviços PaaS, isso a gente falou brevemente no início, que já que toda a malha de infraestrutura a Microsoft toma conta agora, eu não preciso dedicar meus colaboradores, meus analistas de rede, administradores de ambientes Windows para cuidar disso. Posso dedicá-los para outras situações. De custo com o Helpdesk, uma vez que se eu utilizo agora Team Clients, né, apenas terminais de acesso, e esse Team Client deu algum problema, basta eu trocá-lo. Simplesmente chego lá na bancada do usuário, né, ou enfim, em outro lugar, troco, né, coloco um novo, plugo energia, plugo cabo de rede, acabou. O usuário vai acessar normalmente suas aplicações na nuvem. Sem o WVD, eu precisaria, né, com máquinas comuns, quando o processamento é local, eu precisaria, às vezes, né, quando é um problema sério, eu preciso levar a máquina para a oficina, tirar o HD, fazer um backup, voltar, restaurar esse backup numa máquina temporária, entregar para o usuário, e aí ele passou muito tempo lá parado, improdutivo, e a experiência dele foi impactada, né? E aí, falando sobre a experiência do usuário, nós temos aqui um ponto interessante. A experiência do usuário, né, a personalização que ele faz, o papel de parede, os ícones que ele coloca na área de trabalho, na barra de tarefas, isso tudo é o que define a experiência dele. Em qualquer lugar, dispositivo que ele acesse, seja do smartphone, do tablet, do notebook, ele precisa ter essa experiência consistente. Ele precisa ter lá da forma que ele deixou no último acesso. E os três principais componentes são o sistema operacional, a aplicação e o perfil do usuário. E você perceba que sempre isso é atrelado, né? Isso é anexado um ao outro. E como o usuário ele acessa diversas máquinas ao mesmo tempo, não, mas como ele acessa diversas máquinas ao longo do tempo, eu preciso que o perfil do usuário acompanhe ele em cada lugar que ele for. Eu preciso que esse cara seja dinâmico, seja entregue, acompanhe o usuário. E é isso que a gente consegue com o WVD. O perfil do usuário ele se torna, né, ele é anexado. Na hora do logon do usuário, o perfil do usuário é anexado aonde o usuário está. Então, o usuário ele tem a experiência de estar acessando os arquivos do seu disco local. Na verdade, não. Na verdade, é um perfil que também está virtualizado num compartilhamento de arquivos. O tamanho do perfil do usuário ele não impacta o tempo do logon. Então, seja 1 GB ou 50 GB, a percepção do usuário e o tempo de login é o mesmo. Esse perfil do usuário ele acompanha aonde ele for. E é diferente, tá? É diferente de um perfil que a gente tinha tradicionalmente. Tradicionalmente, a gente tinha muitos problemas de sincronização de perfil. Hoje em dia, não. A Microsoft ela adquiriu, no final de 2018, uma solução muito robusta, muito bacana para estar agregando a solução que permite essa utilização dinâmica dos perfis. E sobre os aplicativos, Nadilson? Os aplicativos também a gente consegue desmembrar, desanexar esses aplicativos do sistema operacional. Com outra solução, né, e aí para quem conhece o AppV, né, é uma antiga solução da Microsoft, esse cara funciona parecido com o WVD. Então ele cria, né, todos os aplicativos ali, o SAP, tudo mais, ele cria uma bolha desse aplicativo, inclusive quando a gente vai construir isso, a gente simula a instalação do aplicativo, ele analisa todos os arquivos que ele precisa, constrói uma bolha e essas bolhas elas são flutuantes, onde o usuário se loga, na máquina que o usuário se loga. Mas, Nadilson, qual é o benefício disso? O benefício é eu desonerar esse cara aqui, esse sistema operacional, na hora de criar minha máquina de referência. Lembra que eu falei que a gente pode criar 5 máquinas ou 5.000? Eu preciso preparar ali o que é que eu quero de aplicações instaladas aqui. Então, eu consigo ter um sistema operacional limpo, leve, e as minhas aplicações elas se anexam conforme ao passar do tempo, o meu usuário se loga nas máquinas. Então, as aplicações elas são disponibilizadas.
E para o usuário, para o Windows, ele se apresenta como um aplicativo local. O usuário também não percebe que isso é dinâmico, né? E aqui, uma última imagem, formando que uma vez que o usuário acessa o seu desktop virtual, no momento do logon, o perfil do usuário ele se anexa à máquina, bem como o aplicativo, né? Todos os aplicativos que ele tem acesso. E aí, fornecendo a ele uma experiência única, né, com seus dados e arquivos, do jeito que ele deixou, de aplicações também, tá? Inclusive para gerenciamento, né? Quais são as aplicações que eu quero entregar para o meu usuário? Então, eu consigo isso de forma dinâmica e fácil estar entregando. É isso. Vamos para algumas sessões de dúvidas agora. Guilherme? Isso, Nadilson. Oi, Guilherme. Então, gente, evoluindo aqui para as dúvidas, só mencionando com vocês, tem uma dúvida do Henrique Sem Silva. Se integrando ao meu AD, será necessário a compra de cal? Considerando que você tem um AD local, você continua precisando das cals, tá? Considerando que você tem um AD em nuvem, a partir do momento que você licencia esse AD, você não precisa das cals de acesso a esse servidor em nuvem, tá? Ele já está incluso o licenciamento a cal de Windows Server. Se você tiver, Henrique, alguma dúvida até com relação ao licenciamento fornecido com assinatura, que também substitui essas causas aí que você falou, tá? Eu estou respondendo alguns de licenciamento, tá, Nadilson? Quando vier algum mais técnico, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Boa tarde. Como fica a questão do licenciamento WVD? E a utilização é contabilizada por demanda ou custo por usuário? Você quer falar? Tá. Vamos lá. O custo por usuário, ele envolve lá custos de licenciamento com o Microsoft 365. E aí, Guilherme, você pode inclusive falar melhor nesse assunto. Em relação às máquinas, né, em relação às máquinas do WVD, o que é cobrado é o processamento da máquina, né? Lembrando que essa máquina ela não é cobrado a licença, então é uma máquina mais barata, né? O processamento dela. O armazenamento, ou seja, o HD dessa máquina, onde está o Windows, e o outbound, que seria a saída de dados do Azure para local, né, para enfim, seu computador, seu terminal de acesso. Então, resumindo, processamento do computador, armazenamento de disco e saída de dados. Beleza, essa foi uma pergunta do Alfredo, tá? Essa questão do licenciamento. E aí vai o licenciamento, você precisa do Office, precisa ter o licenciamento do Office 365 para utilizar aí a plataforma. Marcelo Aristeu, na empresa aqui o data center é local. Eu consigo usar o WVD mesmo com os servidores de aplicação sendo local? Consegue sim, consegue sim. Qual é o nome dele? É o Marcelo Aristeu. Oi, Marcelo. Você consegue sim, tá? É importante que a gente, logicamente, faça testes, né, de inclusive latência, sua aplicação, quais são os requisitos de latência da sua aplicação, mas tecnicamente conseguimos sim, tá? E aí existem soluções, né, para diminuir essa latência, como o Express Route, por exemplo, né? Que você pode estar colocando esse serviço na sua infra, que seria basicamente eu puxar aqui um cabo de rede da minha empresa e plugar lá no Azure, né? Então, isso vai ser uma conexão direta, sem passar por VPN e tudo mais, e esse cara, ele diminui e muito. Então, se com uma VPN tradicional, site to site, você não conseguir atender os requisitos da sua aplicação, pode pensar no Express Route e aí vai te entregar menor latência e aí sim pode ser que sua aplicação funcione. Mas lembrando que, independente do caso, é importante fazer uma avaliação, testar e tudo mais.
Beleza. Tem uma outra pergunta aqui, a do Alfredo Alves. Como fica a questão da aplicação estar em um servidor local? Eu posso replicar meu banco de dados para um server no Azure e conectar a esse pool de WVD? Replicar o banco de dados lá para a nuvem, eu entendo que seria um ativo-ativo, então, né? Seria Isso. um. Tá. Sim, sim, logicamente é possível sim. Então, as aplicações estariam lá na nuvem, elas se conectariam com esse banco de dados que também está lá. Tranquilamente, possível sim. Deixa eu ver outro aqui. É isso aí. Eu acho que essas foram as perguntas. Quem continuar com alguma dúvida e que não se sentiu esclarecido e continuou com dúvida, por gentileza, sinalize que a gente entra em contato e explica aí para vocês. Gente, queria agradecer a presença de todos. Foi muito bom contribuir para que a gente consiga passar essa etapa. Tá? Na sexta-feira, teremos um evento em que serão sorteados em formato de quiz. Quem responder as perguntas vão receber brindes, tá? Então a gente vai ter 3 kits de brindes que serão entregues. Teremos no dia 12, amanhã, home office com segurança, um cenário para firewall, backup e endpoint, né? No dia 13, teremos home office para o novo normal, produtividade e gestão de pessoas. No dia 14, gerenciamento de software em home office. E dia 15, LGPD e coronavírus, as diretrizes de segurança para a adoção da área de trabalho remoto. Adriana, fique à vontade, Nadilson também. Gente, muito obrigado pela participação aí no evento e amanhã contamos com a presença de vocês, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Obrigado a todos pela participação. Se cuidem, desejo muita saúde a todos e vamos em frente e vamos passar por isso tudo juntos. Um grande abraço.